obediência ou rebelião, treinar para ser o cavalo de tração da carruagem do rei. Esta história de Bill Britton foi escrita numa conferência em 1960 e foi resultado de uma visão que o Senhor lhe deu durante essa conferência. Numa estrada de terra, no meio de um vasto campo, estava uma bela carruagem, algo parecido com uma diligência, mas toda enfeitada a ouro e lindamente esculpida. Era puxada por 6 grandes cavalos castanhos, 2 à frente, 2 no meio e 2 atrás. Mas eles não se moviam, não puxavam a carruagem, e eu perguntei-me porquê. Depois vi o cocheiro debaixo da carruagem, deitado de costas, mesmo atrás dos calcanhares dos 2 últimos cavalos, a trabalhar numa coisa entre as rodas da frente da carruagem. Pensei, este é um sítio perigoso, porque se um dos cavalos se desviasse ou recuasse, podia matá-lo, ou se decidisse ir para a frente, ou se assustasse de alguma forma, puxaria a carruagem sobre ele. Mas ele não parecia ter medo, porque sabia que aqueles cavalos eram disciplinados e não se mexiam até que ele os mandasse mexer. Os cavalos não batiam com as patas, nem ficavam inquietos, e embora tivessem sinos nas patas, não faziam barulho. Tinham bobinas nos arreios e nas cabeças, mas as bobinas não se mexiam, ficavam parados e quietos, à espera da voz do mestre. Enquanto observo os cavalos atrelados, reparei que 2 jovens garanhões se aproximavam da carruagem vindos do campo aberto e pareciam dizer aos cavalos: "Venham brincar connosco, temos muitas brincadeiras giras, fazemos corridas convosco, venham apanhar-nos." E com isso os garanhões levantaram os calcanhares, abanaram as caudas e correram pelo campo aberto. Mas quando olharam para trás e viram que os cavalos não estavam a seguir, ficaram confusos. Não sabiam nada sobre arreios e não conseguiam perceber porque é que cavalos não queriam brincar. Então chamaram-nos. "Por que não correm conosco? Estão cansados? Estão demasiado fracos? Não têm força para correr? Vocês são demasiado sérios. Precisam ter de mais alegria nas vossas vidas." Mas os cavalos não diziam uma palavra, nem batiam com os pés, nem mexiam a cabeça. Ficaram quietos e calados e esperaram pela voz do dono. Mais uma vez, os potros chamaram-nos. "Por que é que estão tão parados ao sol quente? Venham aqui para a sombra desta linda árvore. Vês como a erva é verde. Deves ter fome. Venham comer connosco. É tão verde e tão bom. Se tens sede, vem beber de um dos nossos muitos riachos de água fresca e límpida." Mas os cavalos não olharam para eles, ficaram parados e esperaram pela ordem para seguir com o rei. Depois a cena mudou e vi os 2 potros a serem forçados e levados para o recinto do dono para serem treinados e disciplinados. Como ficaram tristes quando os belos campos verdes desapareceram e foram levados para o recinto estreito, com a sua terra castanha e a sua vedação alta. Os potros corriam de um lado para o outro da vedação, à procura de liberdade, mas apercebiam-se de que estavam presos nesse local de treino. E então o treinador começou a trabalhar neles com o chicote e a cabeçada. Que morte para estes cavalos que tinham estado habituados a tanta liberdade durante toda a vida. Não conseguiam compreender a razão desta tortura e desta terrível disciplina. Que grande crime tinham cometido para merecerem isto? Não faziam ideia da responsabilidade que iriam assumir quando se submetessem à disciplina e aprendessem a obedecer completamente ao mestre e completassem o seu treino. Tudo o que sabiam era que este processo era a coisa mais aterradora que alguma vez tinham experimentado. Um dos potros revoltou-se durante o treino e disse: "Isto não é para mim. Gosto da minha liberdade, das minhas colinas verdes, dos meus riachos com água fresca. Não quero mais este confinamento e este treino terrível." Por isso encontrou uma saída, saltou a vedação e correu alegremente de volta para os prados relevados.
e fiquei espantado por o dono o ter deixado ir e não o ter perseguido. Em vez disso, ele voltou a sua atenção para o outro potro. Este potro teve a mesma oportunidade de fugir, mas decidiu submeter-se à sua vontade e aprender os métodos do dono. E o treino tornou-se mais difícil do que nunca, mas aprendeu cada vez mais a obedecer ao mais pequeno desejo do dono e até a responder à sua voz calma. E apercebi-me de que, se não tivesse havido treino nem testes, nenhum dos potros se teria submetido ao revoltado, porque no campo não tinham a opção de se rebelarem ou de se submeterem. Não tinham pecado na sua inocência, mas quando foram levados para o lugar de teste, treinamento e disciplina, a obediência de um e a rebelião que estava escondida no coração do outro foram reveladas. E embora parecesse mais seguro não ir ao lugar da disciplina, por causa do risco de ser considerado rebelde, vi que sem isso não é possível participar da sua glória ou alcançar a filiação a Deus. Finalmente, este período de treino terminou. Será que o potro era agora recompensado com a sua liberdade e enviado de volta para os campos? Ou não, de facto, o potro estava agora ainda mais apertado do que antes, pois foi-lhe colocado um arnês à volta dos ombros. Agora já nem sequer tinha a liberdade de correr no pequeno recinto, porque só se podia mexer com o arnês quando o dono falava, e quando o dono não falava, ele ficava parado. A cena mudou e vi o outro potro à beira de uma colina, a mordiscar uma folha de erva. Depois, a carruagem do rei, puxada por 6 cavalos, atravessou os campos e desceu a estrada. Ficou espantado ao ver que o seu irmão ia à frente, do lado direito, já forte e maduro devido aos bons cereais do estábulo do patrão. Viu os belos pompons que se moviam ao vento, reparou nos arreios brilhantes e dourados do seu irmão, ouviu o belo tilintar dos sinos a seus pés, e a inveja subiu-lhe ao coração. Então queixou-se: porque é que o meu irmão foi tão honrado e eu fui preterido? Não me puseram sinos nos pés, nem caracóis na cabeça. O patrão não me deu a maravilhosa responsabilidade de puxar a sua carruagem, nem me pôs os arreios dourados. Por que é que escolheram o meu irmão e não a mim? E através do espírito, a resposta voltou a mim quando observei o seguinte: porque um se submeteu à vontade e à disciplina do mestre, e outro se rebelou. Um foi escolhido e o outro posto de lado. Então vi como uma grande seca atingiu a terra, e a grama ficou verde, ficou marrom e quebradiça e morreu. Os pequenos riachos secaram, restando apenas uma pequena poça de lama aqui e ali. Vi o pequeno potro, fiquei espantado por parecer nunca ter crescido ou amadurecido, a correr para aqui e para ali, através dos campos, à procura de água fresca e de pastos verdes, mas não encontrou nada. Continuava a correr, aparentemente em círculos, sempre à procura de algo para alimentar o seu espírito fomeado. Mas havia fome na terra, e os ricos pastos verdes e os ribeiros caudalosos de ontem já não existiam. E um dia o potro ficou na encosta da colina, com as pernas fracas e vacilantes, perguntando-se para onde iria a seguir para encontrar comida, como conseguiria arranjar forças para continuar. Parecia não fazer sentido, uma vez que a boa comida e os riachos correntes eram coisas do passado, e todos os esforços para encontrar alguma coisa só lhe esgotavam as forças. De repente viu a carruagem do rei a passar pela estrada, puxada por 6 grandes cavalos, e viu o seu irmão gordo e forte, musculado, ágil e bonito e muito bem arranjado. O seu coração ficou espantado e confuso, e ele gritou: "Meu irmão, onde é que vais buscar a comida que te faz forte e gordo durante esta fome?" Corri por todo o lado na minha liberdade para encontrar comida, mas não encontrei nada. Onde é que encontras comida no teu terrível cativeiro durante esta seca? Diz-me, por favor, porque eu preciso de saber. E então a resposta veio de uma voz cheia de triunfo e de louvor. Na casa do meu mestre há um lugar secreto dentro dos limites dos seus estábulos, onde ele me alimenta com a sua própria mão, e os seus celeiros nunca estão vazios, e a sua fonte nunca seca. E com isto o Senhor fez-me saber
que no dia em que os homens estiverem fracos e espiritualmente famintos, durante a fome espiritual, aqueles que renunciaram à sua própria vontade e entraram no esconderijo do Altíssimo, no abrigo completo da sua perfeita vontade, terão abundância do grão do céu e um fluxo interminável de novas revelações através do seu Espírito.